E aí galera, beleza? Aqui é o Franklin e a videoaula de hoje é sobre regra de sinal, que pode parecer besteira para quem sabe, mas para quem não sabe é um verdadeiro tormento. Então vamos lá, vamos desvendar aí essa tão temida regra de sinal. Bom, o que você precisa saber primeiramente sobre a regra de sinal é que existem dois tipos de regra de sinal. Uma regra para adição e subtração e a outra regra para multiplicação e divisão. Então vamos ver primeiro a da adição e subtração. É aquela que diz o seguinte, se os sinais forem iguais, ou seja, se você estiver somando ou subtraindo e os sinais dos números forem iguais, você deve somar os números e conservar o sinal. Então vamos ver um exemplo aqui. 2 mais 5, tanto 2 como 5 tem sinal positivo. Então, pela regra, você soma normalmente e conserva o sinal positivo. 2 mais 5, 7 positivo. Um outro exemplo é esse daí, menos 4 e menos 11. Tanto menos 4 quanto menos 11 tem sinal negativo. Então, pela regra, como os sinais são iguais, você soma 11 mais 4, que é 15, e o sinal vai ser conservado. Então, menos 15, ok? Bem fácil, não tem mistério aí. A próxima diz o seguinte, se os sinais forem diferentes, você subtrai os números e conserva o sinal daquele que for maior. Então, como exemplo, vamos tomar aí 2 menos 5. O 2 é positivo, mas o 5 é negativo. Então, pela regra, como os sinais são diferentes, você subtrai 5 menos 2, 3, e o sinal do 3 vai ser o do maior cara, que é o 5. Então, vai ficar menos 3. Um outro exemplo seria esse daqui, menos 43 mais 59. Olha, você não precisa se preocupar se o número negativo vem na frente, se vem atrás, não. A única coisa com que você tem que se preocupar é em saber se os sinais dos números são iguais ou diferentes. Nesse caso, diferente de novo, Então, você subtrai 59 menos 43, que dá 16, e conserva o sinal do maior. Nesse caso daí, o sinal do maior é do 59, então vai ser 16 positivo, beleza? Agora, a regra de sinal para multiplicação e divisão, Aquela regra que diz o seguinte, se você estiver multiplicando ou dividindo e os sinais dos números forem iguais, o sinal do resultado vai ser positivo. Então, já botei os dois exemplos. 2 vezes 5, tanto 2 como 5 tem sinal positivo. Então, o sinal do resultado final também vai ser positivo, já que os sinais são iguais. 2 vezes 5, 10. E embaixo eu tenho menos 15 vezes menos 3. Como os sinais também são iguais, então o sinal do final, o sinal do resultado final vai ser positivo. Então 15 vezes 3, 45. E como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo, ok? Já se tiver na divisão, ali como coloquei, menos 24 dividido por menos 4 é a mesma coisa. O sinal tanto do número de cima quanto do número de baixo é igual. Então você divide normalmente, 24 por 4 dá 6, e o sinal dele vai ser positivo segundo a regra, certo? E o outro exemplo de baixo, 63 dividido por 7. O sinal tanto do de cima quanto do de baixo é positivo. Então, como os sinais são iguais, o resultado também vai ser positivo, Deu 9, no caso aí, 9 é positivo. Já se você estiver multiplicando ou dividindo e o sinal dos números for diferente, o resultado vai ser negativo, tá? Então segue a mesma lógica, Veja, primeiro exemplo aí, menos 7 vezes 9. Os sinais são diferentes, então você já pode pôr lá no resultado o menos, Porque sinais diferentes vai dar menos. E 9 vezes 7, 63. O exemplo de baixo, mesma coisa. 5 vezes menos 12. Os dois têm sinais diferentes. Então você faz 5 vezes 12, que é 60, e o sinal vai ser negativo, pela regra. Já naquele exemplo ali, você tem a divisão, que vai ser a mesma coisa. 12 dividido por menos 4 vai ser igual a menos 3. Por quê? Porque os sinais dos números são diferentes. Então, quando os sinais dos números são diferentes, o resultado final vai ser negativo. Então, 12 dividido por 4, 3. Sinais diferentes, deu menos 3. O exemplo de baixo, menos 49 dividido por 7. De novo, os sinais são diferentes, Então, resultado negativo. 49 dividido por 7, igual a 7. Ok? Passando. Bom, se eu tiver, por exemplo, uma expressão igual a essa aí, eu tenho aí uma expressão que envolve
uma soma e subtração, né? Só que tem partes dela que tem multiplicação de sinal, né? Ali, como por exemplo, o mais multiplicando o menos 9, né? O menos 9 está entre parênteses. E ali à direita, o mais multiplicando o menos 15. Então, o que é que acontece quando você tem isso daí, né? Volta e meia a gente se depara com esse negócio aí quando a gente está fazendo nossos cálculos. Então, é simples. Veja bem, a primeira coisa que você vai fazer é multiplicar esses sinais, né? Você vai repetir o resto e tirar esses caras do parênteses multiplicando os sinais. Então, a lógica segue a mesma regra daquela que eu mostrei agora há pouco. Vai ficar assim. Você vai repetir o 5, repete o 12 e agora para tirar o 9 do parênteses, como é que você vai fazer? Olha, não é a multiplicação? É mais vezes menos 9. Então, sinais diferentes, o resultado é negativo, né? Então por isso que saiu dali menos 9. E o menos 2 saiu porque ele já estava fora do parênteses, certo? Repetiu o menos aqui, abriu o segundo parêntese, repetiu 6, repetiu menos 12 e com o menos 15 a mesma coisa. Mais que está fora multiplicando o menos 15 que está dentro, nas diferentes o resultado é negativo, então por isso que saiu menos 15. Só que perceba que o parêntese da direita também está sendo multiplicado por aquele menos dali, tá? O sinal sempre é do número que está à direita dele, tá? Nunca ao que está à esquerda, sempre ao que está à direita. Eu recomendo que você efetue as operações primeiro dentro do parêntese para depois tirar os números do parênteses. Como assim? Olha, no parêntese da esquerda você tem 5 mais 12 menos 9 menos 2. Então, soma e subtrai todo mundo que der aí, depois você tira do parêntese. Olha como ficaria. O 5 dá para somar com 12, né? Sinais iguais. E o menos 9 soma com menos 2, sinais iguais também, vai dar menos 11. Lembra da regra que eu mostrei agora há pouco. E no segundo parêntese, mesma coisa. O 6 fica esperando, enquanto eu somei aqui o menos 12 com o menos 15, que deu menos 27, né? Ele tem sinais iguais, então soma, conserva o sinal. Já agora, você termina de fazer as últimas operações. No parêntese da esquerda, eu fiz 17 menos 11, já que eles têm sinais diferentes, né? Então subtraí, deu 6. E no parêntese da direita, eu fiz 6 menos 27, deu menos 21. Só que esse menos 21 está sendo multiplicado pelo menos que está à esquerda do parêntese, né? Então, vale aquela regra, né, da multiplicação. Se os sinais são iguais, ó, menos com menos, o resultado dessa multiplicação vai ser positivo. Então, fica 6 mais 21, que é igual a 27. Beleza? Passando. Agora, se eu tiver uma coisa desse tipo aí, né? Eu tenho uma expressão que está misturando tanto soma quanto subtração, quanto multiplicação e divisão, tudo na mesma expressão. O procedimento é o mesmo, é só você ter em mente as regras e como usá-las, tá? Primeiramente, a gente vai fazer, como a tia lá do Fundamental dizia pra gente, as multiplicações e as divisões, né? Antes de fazer as somas e as subtrações. Então, ó, esses caras aqui é que a gente vai efetuar primeiro, as multiplicações e as divisões. Ficaria mais ou menos dessa forma aqui, né? O menos 3 vezes o menos 4 dá mais 12, né? Por que dá mais 12? Porque os sinais deles são iguais e é uma multiplicação, então o resultado é positivo. Então eu botei mais 12 aqui dentro do parênteses. Não tinha necessidade, mas eu botei só para ser detalhista, tá ok? O 6 dividido por 3 ali, ó, virou 2, aqui dividir normal. O 15 dividido por menos 5 deu menos 3, porque os sinais são diferentes, então o resultado é negativo, tá? Então, o último cara lá, menos 7 vezes 2 deu menos 14, que eu também coloquei dentro do parêntese. Bom, e agora o que é que a gente faz, né? A gente faz o que a gente fez na tela anterior, né? Vai tirar todo mundo que está dentro do parêntese, multiplicando os sinais, né? Então, nesse caso aqui, ó, o 12, ele vai ser multiplicado pelo mais que está fora. Então, mais com mais vai dar mais, né? Ele vai ser positivo. A gente vai multiplicar também o menos 3 que está no parêntese e o menos 14. Vai ficar assim, ó. 5 mais 12, né, que saiu positivo, mais 2 que já estava fora, menos com menos ali do menos 3 que está no parênteses vai dar mais 3, então ele saiu positivo. Mais 2 já estava fora, e mais que multiplica o menos 14 vai sair negativo, menos 14, certo? Agora a gente soma todo mundo aí que for positivo, vai dar 24, né? O 14 fica esperando, porque 24 menos 14, 10, tá ok? É bem simples, é só você
ser organizado e seguir as regras, tá bom? Passando. Bom, queria deixar uma dica aqui também de como organizar os seus cálculos, né? Muito aluno tem dificuldade com isso, em como organizar a conta quando ele está fazendo, né, numa prova, num exercício ou algo relacionado, tá? Então, a dica é, vamos supor que você estivesse querendo achar aqui o valor de alguma incógnita qualquer. No meu caso aqui eu estou querendo achar o valor de A, tá? E eu tenho que A é igual a essa expressão grande aí, né? Com algumas incógnitas, x e y. Então, quando eu for fazendo a minha conta, como você deve proceder, né? Como eu devo proceder para que ela saia organizada? Bom, a dica é simples, né? É só você colocar igualdade abaixo de igualdade, nesse caso aqui, né? Então, ó, a segunda linha da minha conta seria essa daqui. O A, repete o A, né? A igual a. E a gente começa a fazer as operações. Aqui, as operações que eu fiz vão ser as mesmas que eu mostrei a vocês com os números anteriores. Quem está no parêntese vai sair do parêntese. Eu vou multiplicar os sinais. Então, o menos 3y saiu negativo, né, porque multiplicou com mais. Sinais diferentes vai dar menos. O mais 12, que estava lá no parêntese da direita, saiu negativo, porque sinais diferentes vai dar negativo o resultado. Agora perceba uma coisa, que só sobrou um parêntese, que foi o parêntese da direita, né? E tem um menos multiplicando todo mundo que está dentro desse parêntese. Então, quando isso acontecer, ó, o menos vai estar multiplicando o 4x, o 10y e o menos 12, tá? É só você pegar e trocar o sinal de todo mundo, certo? Quando o menos estiver multiplicando fatores de um parêntese, é só trocar o sinal de todo mundo. Vamos ver como que fica, tá? A primeira parte aqui da esquerda eu repeti, e quem estava dentro do parêntese saiu dele com o sinal trocado. Então o 4x, que era positivo, saiu negativo. O mais 10y saiu menos 10y. E o menos 12 saiu mais 12, certo? E como é que eu vou efetuar as minhas contas agora, né? Os meus cálculos, né? Dica simples também lá do ensino fundamental. Soma de semelhantes, né? Você só pode somar os caras que são semelhantes. Como assim semelhantes? Assim, quem tem x só soma com quem tem x. Quem tem y só soma com quem tem y. Quem é número, soma com quem é número, né? Então você poderia aqui fazer, era somar o 2x com menos 4x, né? Como os sinais são diferentes, então subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar menos 2x. O menos 3y dá para somar com menos 10y, que vai dar menos 13y, né? Os sinais iguais, soma e conserva o sinal. E o 12 dá para somar com menos 15, resultado menos 3, tá certo? Então, já que não tem mais nenhum semelhante agora, a minha conta acaba aí, certo? Então veja, as igualdades ficaram todas uma abaixo da outra, né? E a sua conta ficou bem organizada, né? Dá para entender bem o que você fez em cada linha da sua conta, tá? Aqui só relembrando que a gente pegou aqui, multiplicou os sinais, né? Depois trocou o sinal de todo mundo que estava dentro desse parêntese e depois somou quem era semelhante aqui, ó. Tá grifado para vocês verem, certo? O resultado final foi esse daí. Só que eu também poderia ter uma conta desse tipo aqui, ó, certo? A expressão à esquerda e a igualdade à direita dela. Não tem problema, é só você efetuar a sua expressão normalmente, né? Fazer as contas e sempre colocando a igualdade à direita dela, né? Daí a sua conta vai ficar com sentido, né? Vai fazer sentido sua conta, beleza? Passando. Bom, suponhamos que a gente tivesse uma expressão desse tipo aqui agora, tá? Eu tenho uma expressão tanto à direita da igualdade quanto à esquerda da igualdade. A dica que fica é a mesma, sempre vale. Igualdade embaixo de igualdade, sempre vale, tá ok? Vamos ver como que fica, né? Aqui, se a gente for efetuar as contas, a gente tem que isolar o x, né? A gente tem que isolar o x. Então passa o 9x para a esquerda e passa o 14 para a direita. Lembrando que quando o termo troca de lugar, né, troca de lado da igualdade, ele muda de sinal. Então ficaria assim, ó. O 9 que estava na direita passou para a esquerda negativo, o 14 que estava positivo na esquerda passou negativo para a direita. Ficou assim. E agora a gente faz as contas, né? À esquerda a gente tem dois termos semelhantes, né? Os dois têm x. Então faz a conta. 3x menos 9x vai dar menos 6x. Aqui como a gente está mostrando. E menos 10 menos 14, como os sinais são iguais, né? Você
subtrai normalmente aqui, conserva o sinal, que dá menos 24, né? Só que a incógnita, que é ali o x no caso, ficou negativo, né? O que a gente faz nesse caso? A gente multiplica todos os termos por menos 1, vai trocar o sinal de todo mundo, né? Então fica 6x igual a 24, só que o x ele tem que ficar sozinho, né? A gente tem que isolar o x. Então 6, que está multiplicando, vai trocar de lugar, trocar de lado, né, da igualdade, e vai passar dividindo. Vai ficar dessa forma aqui. X é igual a 24 dividido por 6 e é igual a 4. Tá ok? De novo, ó, igualdade abaixo de igualdade. Dá para entender perfeitamente o que você fez em cada linha da sua conta. Tá ok? Então fica a dica aí para você organizar a sua conta, o seu cálculo, na hora que você estiver fazendo uma prova ou exercício ou algo do tipo. Tá bom? Sempre vale frisar aqui, ó, igualdade abaixo de igualdade, sempre. Ok? Então, fim de aula, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Quer deixar comentário, sugestão, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você quiser acompanhar o nosso canal aí, ficar por dentro dos vídeos que eu vou postando ao longo do tempo, se inscreve no canal, tá ok? Então, abraço, até mais.